verdade, para mim é muito bom, muito especial poder estar aqui em Londrina. Agradeço a organização pelo convite, já falei isso ontem já para Karen, para a Liege, uma alegria muito grande poder estar aqui pela primeira vez, uma receptividade, uma hospitalidade muito grande. Então agradeço de coração por estar aqui. Na verdade, quando a Karen me convidou e a gente acertou de eu estar aqui nesse final de semana com vocês, e ela me trouxe o tema e a ideia de compartilhar um pouco sobre contentamento, a primeira coisa que me veio na cabeça foram os anos de 2020 e 2021. Embora a gente possa falar e vai falar sobre contentamento fora desse período também, os anos de 2020 e 2021 foram um período, né, em que nós todos fomos completamente atordoados no que diz respeito a qualquer sensação de controle que a gente tivesse sobre a nossa vida. Então, eu me lembro que no auge ali da pandemia, nos meses de abril, maio de 2020, era comum a gente olhar aqueles memes que era mais ou menos assim. Tem um muito específico que não me sai da cabeça, que acho que era o Pica-Pau, olhando um diário e a legenda era: eu revendo as minhas metas e planos para 2020. E conforme ele rolava as páginas, ele rolava de rir. Falava, eu falei que eu ia viajar, eu disse que eu ia fazer um curso, não acredito que era isso que eu planejei, né? Porque de uma hora para outra, o mundo fechou. Literalmente, a gente nunca imaginou que fosse viver isso. Não sei você, mas eu em vários momentos, olhando meus filhos, cada um num canto assistindo aula, Luiz trabalhando da varanda, eu dando aula onde dava, olhava para aquilo e falei assim, é sério isso? Está acontecendo mesmo? Né? E a gente teve aquela primeira falsa impressão de que ia durar 15 dias. Vamos fechar por 2 semanas, fique em casa, não vai para qualquer lugar, isso é importante para parar o avanço da pandemia, e depois vai voltar ao normal. E esses 15 dias viraram blocos infinitos de 15 dias. Foi 15 dias temporada 2, temporada 3, lá pelas tantas o pessoal começou a brincar. Alguém sabe me dizer se na próxima temporada da pandemia eu posso trocar de família ou eu tenho que continuar com essa daqui, né? Porque a coisa aqui tá intensa, todo mundo junto o tempo todo. Enfim, brasileiro sendo brasileiro, memes atrás de memes, tentando aliviar ou tirar sarro da nossa situação de completo descontrole. Completo descontrole. E lá no começo de 2020, diante dessa situação real, da gente olhar para o lado e falar, eu não tenho controle de nada, talvez você tenha vivido a experiência de conviver com pessoas que não partilham da mesma fé de você, que a sua, né? E você tenha experimentado o desespero que reinou nesses corações. De olhar para o lado e não ter alternativa, não ter a que se apegar. Achar que detinha o controle da própria vida e de repente perceber que não tinha, mas não tem a quem atribuir esse controle. Não tem a quem atribuir essa sensação de em quem eu posso confiar. Quem vai, vocês vão entender, quem poderá me defender? Quem vai poder me ajudar? Né? E nesse sentido, enquanto eu estava ali no meu ambiente de trabalho, eu vi essa sensação de desespero realmente muito forte, muito grande. E eu não vou dizer assim, só os incrédulos viveram isso. Nós também, em muitos momentos, ficamos com medo. Olhava para um lado, olhava para o outro e a sensação era, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai chegar na minha família ou não vai? Vai levar alguém que eu amo e não vai? E talvez tenha acontecido com você, talvez tenha levado alguém que você ame, talvez tenha levado mais de uma pessoa que você ama, com quem você trabalhou, com quem você conviveu. E uma coisa é fato, se a gente não se atrelar nas bases mais fundamentais da nossa fé, circunstâncias como essa nos derrubam por completo. E foi lá no final, no comecinho, então, lá em 2020, que olhando para toda aquela situação, em oração e com medo, porque eu era uma das que correu, acabei não indo, mas que as chances eram grandes de eu estar na linha de frente para cobrir os profissionais do Hospital das Clínicas que estavam sendo afastados semana após semana por se contaminarem, começaram a olhar para a faculdade e falar, a gente vai pegar os docentes para ir para a linha de frente. Então, diante desse medo também, eu comecei a olhar para o lado e falei, se eu não pensar e preencher a minha mente com as verdades acerca de quem Deus é, a gente não vai dar conta de tudo isso. E aí surgiu a ideia de dividir isso também por meio das lives no Filipenses 4:8 com uma primeira série de lives devocionais refletindo sobre os atributos de Deus. Porque se a gente está com medo, é porque a gente não conhece o Deus que a gente tem. Então, meditar em quem Ele é, naqueles primeiros 15 dias, que eu nem sabia se a gente ia conseguir terminar a série, porque afinal eram 15 dias e os atributos eram 20.
Então, vamos ver se vai, né? Vamos ver se vai dar tempo. Refletimos sobre os atributos de Deus. E num desdobramento lógico dessa série, como a gente emendou os outros blocos de 15 dias, por quase 2 anos depois. Um coração que conhece o Deus que tem é um coração contente. E aí a gente falou sobre contentamento. Então o convite da Karen, quando falou sobre vamos falar sobre contentamento, me remeteu a toda essa história, por isso que eu estou contando ela toda para vocês, porque não tem como a gente ter um coração contente. O nosso coração se alegra quando a gente confia no santo nome de Deus. E se a gente conhece o santo nome de Deus, não tem como a gente não adorá-lo e confiar nele. Logo, se a gente não confia, é porque a gente não conhece. Então, a gente precisa crescer no conhecimento dele e crescer no entendimento de quanto mais eu conheço, mais eu amo, mais eu adoro, mais o meu coração se alegra. E o meu contentamento, então, deixa de ser baseado nas circunstâncias e passa a ser baseado tão somente na pessoa de Cristo Jesus e em quem o meu Salvador é. Faça um resumo mental da sua semana. Tenta pensar aí mais ou menos o que aconteceu na última semana ou nas últimas 2 semanas. E aqui eu tenho certeza do meu ponto, porque eu estou falando com um grupo de mulheres. Se fosse homem, todos eles, fiquei igual. Aconteceu um monte de coisas, normal, tá? Trabalhei, futebolzinho, né? Netflix, dormi. Agora, mulher não, né? Acordei, aí fiquei feliz, aí me deu uma raiva no trânsito, aí depois tem toda aquela coisa, né? Maluca. E aí, normalmente atrelada a quê? Esse nosso turbilhão de emoções. Acontecem coisas boas, a gente fica feliz demais. A gente louva, a gente agradece a Deus, a gente conta para as amigas, a gente comemora com a família. Coisas boas a gente fica feliz, coisas ruins nós ficamos tristes. E as nossas semanas, elas são permeadas de momentos assim. Momentos bons, ruins, muito bons, muito ruins. E assim nós vamos. E nós somos naturalmente inclinadas a permitir que as circunstâncias comandem e determinem as nossas emoções. Mas o que a Bíblia nos ensina em vários momentos é que o verdadeiro contentamento não é uma emoção. É uma decisão amparada em quem o nosso Salvador é. Mas antes da gente chegar lá, a gente precisa ir entendendo que o nosso coração é naturalmente inclinado a viajar de acordo com o que está acontecendo. Então, se está tudo bem, a gente fica bem. A gente fica tranquila quando o salário cai em dia. A gente fica tranquila quando naquele check-up anual que a gente faz, vem tudo certinho, o que tem é só acompanhar, porque essa é a nova moda, né? A gente tem cisto para todo lado, mas é só acompanhar. Só acompanhar. Tá tudo bem, é só acompanhar. Então eu sigo acompanhando, tá tudo bem, né? E vai, é tudo que a gente quer ouvir, que é só acompanhar, E não o contrário. Se de repente para ser, não é só acompanhar, vou encaminhar para outro especialista. Aí a gente já dá aquela abalada. Isso não é de hoje, não é uma coisa da nossa, não é um luxo nosso. É difícil viver contente, independente do que acontece. E a gente vive cada vez mais numa era de descontentamento. Com o advento das redes sociais, a coisa mais fácil é a gente acordar se achando uma super mulher às 6 horas da manhã, ligar o Instagram e alguém já correu 5 quilômetros. Já fez devocional no lago, já tá com os filhos vestidos de tom sobre tom, penteados, indo para aula de esgrima, entendeu? E você, que era super mulher por 5 minutos, de repente começa a olhar aquilo e fala, não tô valendo nada. Não tô valendo nada. Não tô valendo nada porque eu não corro, não tô valendo nada porque eu não pus a mesa desse jeito, não tô valendo nada porque nem esgrima eu sei o que é, não tô valendo nada. E aí a gente começa verdadeiramente, a gente ri porque isso realmente nos ajuda, mas é verdade. A gente olha para as redes sociais e aquilo tem sido um poço de descontentamento. Por que eu não tenho o que as pessoas têm? Eu gosto da minha casa, mas eu não precisava ver a dela. Né? E aí a gente começa a realmente alimentar no nosso coração situações que forjam um descontentamento. E o nosso mundo nos mostra que se alguma coisa não é suficiente, não te faz feliz, troca. Não está feliz na sua cidade? Troca. Não está feliz na sua casa? Troca. Não está feliz no emprego? Troca. Seu marido não satisfaz suas necessidades? Troca. É assim que a gente está, cada vez mais. Culpando o lado de fora porque ele não me faz feliz, porque a cidade não me satisfaz, meu emprego não me traz realização. E a gente sempre achando que troca. E qual é a novidade disso tudo? Estudos de psicologia comportamental têm mostrado que o índice de divórcio num segundo casamento é quase que o dobro
do índice de divórcio no primeiro casamento. Ou seja, não te satisfez no primeiro, você troca para chegar no segundo e descobrir que aquele também não vai te satisfazer. E isso é fruto de um coração descontente. E o nosso coração, além de descontente, ele é, segundo Calvino, uma fábrica de ídolos. A gente fabrica ídolos a quem a gente possa adorar no lugar do Criador o tempo todo. Coisas lícitas, coisas boas, um bom casamento, ok. Filhos, um bom emprego, morar numa casa boa, ter saúde. Nada disso é ruim, nada disso está errado. Mas o nosso coração começa a ansiar por isso, de tal forma que se a gente não tem, o nosso coração se ressente. Se ressente a tal ponto que a gente é capaz de pecar para ter. Se eu não tenho um casamento perfeito com ele, eu vou atrás de um que faça as minhas necessidades serem atendidas. Então, os ídolos que a gente cria no nosso coração são cada vez mais um produto do nosso descontentamento e que alimenta o nosso descontentamento. E é uma jornada perigosa que não é de hoje. Existe alguém na Bíblia chamado Paulo que aprendeu uma forma diferente, que aprendeu um caminho diferente. E olha lá, abre a sua Bíblia no capítulo 4, talvez o trecho mais clássico para a gente falar sobre contentamento, Filipenses 4, versículos de 10 a 13. A alegria do presencial é ouvir o barulhinho de Bíblia. Eu falo isso toda vez, porque eu amo ouvir o barulhinho de Bíblia. Se você está com a Bíblia no celular, não se constranja, mas você que está com o barulhinho, não para de trazer, porque eu gosto do barulhinho. Filipenses 4, versículos de 10 a 13, diz o seguinte: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E além desse trecho, o Salmo 33, que é o tema desse encontro, lá no versículo 21, Davi fala: nele se alegra o nosso coração, pois nós confiamos no seu santo nome. Esses dois trechos, Filipenses 4, de 10 a 13 e o Salmo 33, nos dão dicas muito valiosas acerca do que é contentamento. E é nesses trechos, e em alguns outros, que a gente vai se apoiar para estudar esse tema ao longo desses nossos 2 dias juntas aqui. Então eu quero, hoje e amanhã, refletir com vocês sobre contentamento, quais são as bases do nosso contentamento, alguns dos seus opostos, ou seja, o que a falta de contentamento produz em mim, e qual é a nossa mais gloriosa esperança. Então hoje, agora, para esse momento, a gente vai ver as definições de contentamento e alguns textos-chave. Volta lá. Ah, não, você está ainda aí, né? A gente vai depois para os Salmos, mas deixa lá em Filipenses 4. Vamos pensar um pouquinho na carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Talvez você saiba, talvez não, mas a carta de Paulo aos Filipenses, ela foi escrita na prisão. E isso faz muita diferença para a gente ler Filipenses. Eu diria para você que se você não sabia disso e agora você considerar essa verdade e ler Filipenses tudo de novo, isso vai dar um outro olhar para você. A carta de Paulo aos Filipenses, ela foi escrita na prisão e Filipenses ela é conhecida como a carta da alegria. Como isso é possível? Só em cima disso a gente já poderia ter uma palestra inteira. Como é que Filipenses é uma carta da prisão e ela é uma carta de alegria? O trecho, a palavra alegria, regozijo, gozo e seus similares são encontradas mais de 16 vezes nessa carta de 2 pagininhas na Bíblia. Pelo poder de Deus e só por ele, Paulo foi capacitado a superar as circunstâncias difíceis que ele viveu e a encontrar e aprender a encontrar a alegria. E ele buscava a mesma coisa para esses leitores. Para esse povo, os filipenses, a quem ele aprendeu a amar. Ele tinha um relacionamento pessoal importante, afetivo com ele. A gente vê isso em pontos diferentes da carta. Outras cartas de Paulo têm outro clima. Se você pegar a carta que Paulo escreveu para Gálatas, por exemplo, é totalmente outro clima. Paulo tá bravo, ele fala quem ele é e já começa: seus loucos, vocês estão trocando aquilo que vocês conhecem por um evangelho. E já, pá, em 5 capítulos de bronca praticamente.
depois ele dá um afaguinho no final, dá mais bronca de novo e termina. Aqui é totalmente diferente. Filipenses é uma carta suave, uma carta gostosa de ler, em que a gente é levado a entender as bases da nossa fé mais profunda. Olhar para o exemplo de Jesus Cristo como aquele que se humilhou por nós, sofrendo aquele tipo mais vergonhoso de morte, morte de cruz, para que a gente pudesse ter comunhão com Deus o Pai. Paulo está apresentando, ele não está exortando os filipenses, ele está lembrando eles disso, está encorajando, falando para eles, alegre-se no Senhor. Outra vez eu te digo, alegre-se, a sua pátria não é aqui. Filipenses 1:27, ele está falando, você é cidadão de um outro lugar. Viva de maneira digna, porque você está aqui, mas você não é daqui. Então olha para o que te aguarda, não porque você está vivendo aqui. E aí, diante dessas bases, o que ele fala? Viva alegre, viva contente. Viva contente em qualquer situação, porque é Ele que te fortalece para viver assim. Então, é uma carta de alegria e de encorajamento independente se as coisas estão indo bem ou não. E aí a gente já pode pegar uma primeira definição de contentamento, a que eu mais gosto, porque ela é simples e porque ela vai direto ao ponto. Quem dá essa definição é a Nancy Wilson, talvez você já tenha ouvido, talvez tenha ouvido do próprio Filipenses 4:8, mas vale a pena a gente repetir. Contentamento é uma profunda satisfação na vontade de Deus. Contentamento é uma profunda satisfação na vontade de Deus. Essas três palavrinhas-chave são essenciais para a gente entender. Profunda, satisfação e na vontade de Deus. A condição natural do nosso coração, gente, ela não é ter contentamento. A gente já viu isso, a gente é uma fábrica de ídolo. Depois da queda, a gente não sabe mais adorar do jeito que a gente foi criado para adorar. A gente quer colocar qualquer coisa no lugar de Deus, está tudo distorcido, tudo bagunçado. Então a gente precisa, a gente às vezes admira pessoas que são contentes, olha para Paulo e fala, mas Paulo é Paulo, né? Quem sou eu na fila do pão, né? Paulo é Paulo, né? Eu sou eu aqui, eu passo uns perrengues. Na época de Paulo nem tinha Instagram, ele não tem, lógico que ele não era descontente, né? Não tinha essas coisas para ele ficar olhando, comparando. Só que isso é uma mentira. É uma mentira. Ele não passou pelas mesmas circunstâncias temporais? Não. Mas ele viveu circunstâncias que o forjaram a ser contente e aprender a ser contente. A condição natural do nosso coração é a de sempre querer alguma coisa diferente. A gente sempre quer mais, a gente quer um pouquinho mais. Se tá calor, a gente vai lá e posta. Ai, que calor, socorro, põe aquele emoji sofrendo. Aí tá com frio, socorro, frio. As pessoas ficam mais elegantes no frio. Aí mostra ela de havaiana, com meia, aquela coisa toda. Começa a reclamar porque quer mudar. Estou trabalhando demais, não aguento mais, estou ocioso, preciso trabalhar mais. A gente sempre está querendo sair da situação que a gente está. Aí a gente olha para Paulo, que fala que ele aprendeu a estar contente em qualquer situação. E qual é a nossa tendência? Olhar e falar, Paulo se satisfazia com pouco. Eu não sou assim. Né? E aí, só que não é isso. Paulo aprendeu a ter controle sobre o seu próprio coração em cada circunstância da vida. E aí você pensa, mas que circunstância? Primeira coisa que eu quero te lembrar, ele está preso. Primeira circunstância, ele está preso. Mas se ainda não é suficiente, deixa seu dedinho em Filipenses e vai comigo lá para 2 Coríntios. Capítulo 11, versículo 24 a 28. Porque se você está pensando que Paulo não te conhece ou que essa palavra de alguma forma não se aplica a você, porque a sua circunstância de vida é puxada demais, vamos ver o que Paulo passou. Vamos ver o que Paulo passou. Esse Paulo que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. 2 Coríntios 11, de 24 a 28, diz o seguinte. 24 a 28. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Já poderia parar, né? Mas vocês vão comigo até o 28. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Paulo
é a mesma pessoa que passou por tudo isso e que algumas páginas para frente, aqui não cronológicas, né, mas na carta para os Filipenses, é ele mesmo que está dizendo que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Aí você se pergunta, como ele consegue? A resposta está no versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a razão da alegria de Paulo. Não são as circunstâncias. Ele sabe quem o fortalece, por isso ele se alegra. Independente do que está acontecendo, ele sabe, ele confia no santo nome de Deus e por isso seu coração se alegra. Tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas, infelizmente, deturparam o sentido desse versículo e acabam usando quando chega no centro e não consegue estacionar. Fecha o olho e fala, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou capaz de fazer essa baliza. O vidro de palmito está difícil, tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou abrir. O ar-condicionado eu não consigo fazer funcionar, mas tudo posso naquele que me fortalece. Só que não é isso. Não é isso que esse versículo está dizendo. Quando a gente entende onde ele está, o que tudo posso naquele que me fortalece diz? Sem Cristo não há contentamento. Através de Cristo e por causa dele, com ele, a gente pode realizar essa tarefa difícil. Por quê? Porque ele nos fortalece. Ser contente em toda e qualquer situação é possível por causa do versículo 13. Porque nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Contentamento, minhas irmãs, é a habilidade da gente permanecer satisfeita com a vontade de Deus em todas as circunstâncias, sejam elas fáceis, sejam elas difíceis. É simples de entender, mas é doloroso praticar, não é fácil praticar. Mas tudo posso naquele que me fortalece. A gente cantou aqui, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Tantas vezes a gente se emociona pensando nesse tudo que tens feito, nas coisas boas que ele tem feito. Mas você consegue cantar isso por tudo que tens feito, pelo meu bebê que eu perdi, pelo meu ventre vazio, pelas dificuldades que eu encontro no meu dia a dia, pela minha viuvez, pela minha solteirice, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e por quem tu és, eu posso te agradecer. Olha para esse cântico tão precioso dessa maneira também. Por tudo que tens feito. Você consegue de fato ser grata por tudo que Deus tem feito na sua vida? Porque essa habilidade é o contentamento verdadeiro. E a gente costuma pensar que o contentamento é algo que é dado sobrenaturalmente a pessoas como Paulo, o apóstolo. Para nós não tem espaço para isso. Mas o versículo 11... 11 diz para nós, no Filipenses 4:11 diz, eu aprendi a adaptar-me, a estar contente em qualquer situação. Ele aprendeu. Paulo, assim como nós, não nasceu contente. Ele não nasceu contente naturalmente. Deus deu a ele oportunidades para que ele aprendesse a estar contente. E essas oportunidades, ele mesmo vai descrevendo. Foi de fome, de fartura, tendo muito, tendo pouco. Paulo foi aprendendo a depender de Deus. E aprender é mais do que saber. Aprender é algo que não só a gente recebe a informação, mas ela modifica o nosso comportamento. Quando ela finalmente modifica a forma como a gente se comporta, aí sim a gente aprendeu. Porque a gente pode olhar vídeos e vídeos de baliza, né? Não, isso aí, já aprendi como é que faz. Pronto, agora dá o carro para ela, então. A hora que ela fizer, sem derrubar o cone... Exatamente. Sem os adesivinhos no retrovisor, eu não sei, na minha época vintage, né? Minha época vintage, de tirar carta, o pessoal colocava uns adesivinhos no retrovisor e passava a dica. Falou, quando chegar aqui, você começa a virar. Não tem adesivo na vida real, gente. Não é um cone que está atrás, é sempre um carro 5 vezes maior. Você só aprendeu de verdade... Exato, uma BMW, um Volvo. Uma Volvo na frente e uma BMW atrás. É nessas situações, quando a gente vai estaciona, aí sim a gente pode dizer que aprendeu. Não é verdade? É assim no contentamento também. É mais do que saber Filipenses 4:13. É mais do que recitar. É aplicar. Colocando em prática, quando a gente não está entendendo nada que está acontecendo. A gente olhar, orar de coração por tudo que tens feito. Por tudo que vais fazer. Ainda bem que o cântico continua. Por tuas promessas e tudo que és. Eu posso sim agradecer. Eu não estou entendendo nada,
mas o meu coração se alegra porque eu confio no seu santo nome. Você quer aprender contentamento? Não vai ser na vida mansa. Não vai ser. Não vai ser. Paulo passou por tudo aquilo de 2 Coríntios. Paulo passou pelas situações descritas aqui. Ele aprendeu. As dificuldades nesse sentido, elas não são por acaso. Elas nos desenvolvem. E quem permite essas dificuldades e situações difíceis na nossa vida é um Deus bondoso. Um Deus soberano. Que não perde a mão, não perde o controle, não esqueceu de você, não trocou. Ih, não era para ela, isso aqui era para outra. Não, não. É Ele que sabe o que dá para quem dá, com o propósito soberano de nos aperfeiçoar. Para que a gente aprenda, dia após dia, a depender dEle. Quando tudo vai bem, para que a gente não ache que é tudo pelos nossos esforços. E aprender dEle quando tudo vai mal, para que a gente entenda o quanto a gente depende dEle. Então, quando Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, de verdade, a gente viu, ele passou por muitas situações. Muitas. Ele não aprendeu ficando só na vida boa. E ele também não aprendeu ficando só na tempestade. Ele aprendeu em toda e qualquer situação. Ele não estava buscando nas circunstâncias aquilo que poderia finalmente fazê-lo feliz. Ele não estava buscando, assim que eu mudar de cidade, aí sim. Assim que meu marido parar de viajar toda semana, aí sim. Assim que eu fizer esse tratamento de saúde, aí sim. Aí sim, aí sim. Para nossa surpresa, quando a gente chega no aí sim, a gente percebe que as transições, as mudanças, as dificuldades da nossa vida, elas não acabam. E se a gente ficar sempre esperando a próxima fase, eu falo muito isso no contexto de maternidade, né? Quando a gente está com um filho pequeno, eu falo, não, eu não vejo a hora dele dormir a noite inteira. Não vejo a hora dele dormir a noite inteira. Porque a hora que ele dormir a noite inteira, aí acabou, aí sim. Por que vocês riram? Né? Provavelmente porque seu filho já dorme a noite inteira. E aí quando ele começou a dormir a noite inteira, você viu que não era mesmo, chegou outra coisa agora. Agora ele começa a jogar comida no teto, ó. Né? Não quer comer. Acabou. Aí começa a vir o dente. Aí vem a primeira febre, vem a adaptação na escola. Começa a vir bilhetinho na agenda. Precisamos conversar sobre o comportamento do seu filho. Quantos bilhetinhos desse eu respondi, gente? Recebi. E quantas vezes a gente olha e fala, não vejo a hora dele chegar na faculdade. Porque você não dá mais bilhetinho. Se ele estiver mordendo um amiguinho na faculdade ainda, gente, o que vai ser de mim? Então a gente começa a apostar na próxima fase. A gente aposta na próxima fase. Mas é nessa fase que a gente está agora que a gente precisa ser capaz de dizer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito hoje, eu preciso aprender a estar contente hoje. Confiar no seu nome hoje e não depender da próxima fase. É a fase que a gente está agora, que a gente tem condição de aprender e de glorificar a Deus. A gente precisa desvincular o nosso espírito contente que se alegra das nossas circunstâncias. A gente precisa aprender isso. Paulo não estava buscando ser feliz. Ele estava contente onde ele estava. Que lição! Que lição, não é verdade? Então, para resumir o que já veio até aqui. Contentamento é uma profunda satisfação na vontade de Deus. Assim como Paulo, é possível a gente ter contentamento. Porque contentamento, ele é aprendido. Ele é aprendido. Paulo aprendeu. Não depende das circunstâncias. Já que a gente está falando de cânticos vintage, tem um que fala, não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. É essa a ideia. E depois ele segue, o corinho segue, né? Corinho entreguei, né? Acabou. O louvor, o cântico. Segue dizendo que ainda que a videira não floresça, a figueira não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda assim eu vou me alegrar. Não depende das circunstâncias. Isso é tão importante da gente entender. O nosso coração vincula aquilo que Deus faz com como a gente vai se sentir. Mas, na verdade, a gente precisa vincular como a gente se sente a quem Deus é. A quem Deus é. Certo? Então, depende da obra de Deus em nós. Tudo posso naquele que nos fortalece. E a gente só vai, de fato, ter aprendido a viver contente quando a gente estiver contente em toda e qualquer situação. Seja boa, seja ruim.
Então, confiar totalmente na soberania e na providência de Deus, de tal forma que, como diz o Charles Spurgeon, e essa talvez seja a frase que eu mais gosto quando o assunto é contentamento e soberania, confiar e estar contente entendendo a verdade de que se tivesse qualquer circunstância que fosse melhor para nós do que aquela que a gente está hoje, o nosso Deus soberano e bondoso já teria colocado a gente nela. Amém? Se tivesse qualquer circunstância que fosse melhor para você, eu não sei o que você está passando. Eu sei o que eu estou passando e o quanto essa frase mexe comigo. Se tivesse qualquer circunstância que fosse melhor para você do que aquela que você está hoje, Deus já teria te colocado lá. Deus é soberano, Deus é bondoso, é amoroso, quer o nosso bem. O nosso coração pode se alegrar nele, confiando em quem ele é. Com isso, a gente vai terminar lá no Salmo 33. Terminar esse nosso primeiro momento aqui. Salmo 33, um salmo precioso, muito bem vinculado com Filipenses 4, porque vai mostrar para nós, ainda nessa definição de contentamento, uma profunda satisfação na vontade de Deus, algo aprendido, que não depende de circunstância, mas de quem ele é. A gente vê no Salmo 33 também onde o contentamento encontra suas raízes. A Karen já leu para nós no início o salmo completo, mas eu gostaria de destrinchá-lo com vocês, para vocês verem de fato 3 pontos importantes aqui. O primeiro, nós somos chamadas a louvar a Deus. A gente vê isso nos 3 primeiros versículos, depois eu vou repetir, tá? Primeiro ponto, nós somos chamadas a louvar a Deus, versículos 1 a 3. Nós temos muitos motivos para louvar a Deus. E o terceiro, quais são os resultados de louvar a Deus? O Salmo 33, ele é um salmo de louvor. Um salmo de louvor escrito por Davi, exaltando um Deus que criou todas as coisas, que governa todas as coisas segundo os seus propósitos e que escolheu um povo para si por causa do seu propósito soberano. Uma coisa importante de você notar é que o Salmo 33, ele vem depois do 32. Anotem isso, né? Mas assim, o que é o Salmo 32? Por que isso é importante, certo? Saber que ele vem depois do 32 parece uma coisa óbvia, mas o que é o Salmo 32? Volta lá e lê comigo o primeiro versículo, do 1 ao 3, na verdade. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Lembrou o que é o Salmo 32? Salmo 32 é um salmo de Davi, em que junto com o Salmo 51, ele escreve no momento em que ele está completamente consciente da perversidade do seu pecado, quando mata Urias para ficar com Batseba. No momento em que ele perde o seu filho, depois daquela profecia de Natã e tal, o seu filho de fato nasce e morre, ele, se arrependido do seu pecado, compôs Salmo 32 e Salmo 51, mostrando a necessidade do perdão de Deus. Mas não só mostrando a necessidade de um coração arrependido do perdão que ele tinha, do perdão de Deus, mas também louvando e exaltando o seu nome pela certeza que ele tinha do seu perdão completo. E aí o Salmo 32 termina no versículo 11, dizendo o seguinte: alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. E aí, como que Salmo 33 começa? Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Davi, como a Karen falou, começa o Salmo 33 mostrando que uma das razões para ele louvar, ou o que faz com que ele louve, é que ele é justificado. E quando a gente olha para esse 32 que vem antes e vê que é Davi, que fez o que fez, que foi perdoado como foi perdoado, justificado como foi justificado. Ele está falando, vocês que são retos e justos, louvem o Senhor. Louvem o Senhor. Não importa o que você fez. Se você é justificado, Cristo pagou o preço no seu lugar. Está pago. Está pago. E se está pago, você é reto e justo. E se você é reto e justo, fica bem louvá-lo. Louve o Senhor. Esse é um convite que se estende. O Salmo 33 é meio que uma sequência do 32, realmente. É um salmo que mostra que diante da graça que você recebeu, você tem motivos de sobra para louvar e ser contente.
Então vamos olhar aqui nos 3 primeiros versículos do Salmo 33, que nós somos chamadas a louvar a Deus. O versículo 1 é uma convocação ao louvor. Cantem de alegria, vocês que são justos, os que são retos, fica bem louvá-lo. Louve o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. O salmista Davi aqui, né, está nos convocando a literalmente, aqui é literal mesmo, cantar, louvar com música. Tão gostoso, tão rico. Esse momento que a gente começou aqui, um coração alegre, um coração que reconhece as grandezas do Senhor, é um coração que louva, que canta. É um convite mesmo, cante de alegria. A música, o louvor a Deus faz parte da sua vida. Um coração alegre é um coração que canta, que louva. Naná, sou desafinada. Não tem problema, não tem problema. A música, quando ela preenche os nossos corações e quando a gente se exercita na música no sentido de ouvir e de deixar com que ela realmente preencha parte dos nossos dias, a gente vai recitando e lembrando de verdades que de outra forma a gente esquece. Quantas coisas, quantas verdades você já não decorou por meio de música? Quantas verdades já não foram colocadas na sua cabeça da forma mais profunda? Às vezes, no momento de dificuldade, de verdade, às vezes os versículos bíblicos não vêm à mente, mas músicas vêm à nossa mente. Músicas que nos lembram quem Deus é, músicas que confortam o nosso coração na dificuldade. Existe um papel genuíno para o louvor na vida do cristão. E aqui, especificamente, é o louvor cantado que está sendo exaltado. Cante. Cante, minha irmã, louve, ouça músicas que trazem verdades sobre o seu Deus. Mesmo sem saber cantar, cante. Canta mais baixo, talvez, mas cante. Não é para os outros, certo? Deixa eu, né, tomar cuidado, não vai chover gente no louvor, o pessoal vai correr atrás de mim, então tudo bem, né? Beleza. Quantas verdades a gente realmente não se lembra quando a gente memoriza músicas? Eu me lembro... o ano passado, né, acho que algumas de vocês talvez saibam, mas o meu marido sofreu um infarto no ano passado e foi muito o processo de internação dele, de transferência para um hospital que tivesse a UTI que ele precisava para fazer o cateterismo, foi um processo muito demorado. Demorado até demais para quem nessas horas, infelizmente, é enfermeira e sabe que tinha que ser mais rápido do que estava sendo, né? Então essas coisas realmente dão uma angústia adicional. E na minha cabeça, enquanto eu não conseguia pensar em muita coisa, uma das únicas coisas que veio na minha cabeça foi aquela música que diz: eu me alegro em ti, e do Senhor direi, tu és meu Deus, protetor, refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, em todo tempo meu socorro vem de ti. E essa música acalmou meu coração. Quando a gente se ocupa de trazer músicas boas que exaltam o nome do Senhor, existe papel para isso na vida do cristão. A gente deve usar isso. Cante, exalte, louve. Você deve fazer isso. E ele vai te dar motivos. O Davi continua nos versículos 4 ao 19. Ele te apresenta os motivos para louvar a Deus. E o primeiro motivo dos versículos 4 a 9 é: você deve louvar a Deus por causa da sua palavra. A palavra do Senhor é verdadeira. Louve o Senhor. Ele é digno de confiança. Aquilo que ele fala é verdade. Ele é fiel em tudo o que ele faz. O salmista está aqui oferecendo louvor por quem Deus é. E o primeiro motivo é: você tem um Deus que não pode mentir. A sua palavra é totalmente verdadeira. Mas, Naná, eu não ouço Deus. Você não lê Deus, é diferente. A voz de Deus está aqui. A voz de Deus está aqui. Aprofunde-se na palavra de Deus e você vai ver que a Bíblia não contém falhas. E quando você entra em contato com a palavra dia após dia, você vai descobrir que aquilo que ele fala é verdade. Ele é fiel naquilo que ele faz. E não só ele é fiel naquilo que ele faz, nos versículos 4 e 5, mas nos versículos de 6 a 9, ele nos convida a oferecer louvor por aquilo que Deus faz por meio da sua palavra, na obra de criação. E aí ele vai ponto por ponto. Ele fala do céu, ele fala da água, ele fala da terra, ele fala da criação, nos mostrando que a criação nos aponta para um Deus que criou tudo isso por meio da sua palavra. Ele é digno de confiança. Ele fala e tudo vem a existir. Leia Gênesis 1 para adorar a Deus. Disse Deus, disse Deus, disse Deus. Nosso Deus fala e as coisas surgem do nada.
Nosso Deus fala e as montanhas surgem. Nosso Deus fala, impérios caem. Pelo poder da sua palavra. Pelo poder da sua palavra. E essa palavra, se você lembrar de João 1, a palavra de Deus, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Cristo Jesus é a revelação mais especial e específica que nós temos de Deus. Você tem motivos para louvar. O Evangelho é um motivo para louvar, a criação, a sua palavra verdadeira. Segundo motivo, além da palavra do Senhor, nos versículos 10 a 12, o Senhor desfaz os planos das nações, frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, e os propósitos do seu coração por todas as gerações. Você tem motivos para louvar a Deus, a vontade de Deus vai prevalecer sobre a sua, sobre a dos inimigos, sobre governos corruptos, sobre exércitos de inimigos, sobre pessoas que só planejam o mal. A vontade do Senhor vai prevalecer sobre elas. Nós podemos confiar num Deus soberano. Nós podemos confiar nesse Deus. Ele está no controle de tudo. E porque Ele está no controle de tudo, você pode olhar para esses versículos de 10 a 12 do Salmo 33 e entender que você pode louvá-lo mesmo quando você olhar em volta e pensar, o que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada. O que o Salmo nos mostra é que você não precisa entender. Deus já entende. E porque Ele já está entendendo e não perdeu o controle de nada, você pode confiar. Eu gosto da descrição da Elizabeth George de alegria. Ela define a alegria como sendo um sacrifício de confiança. Acho muito interessante essa definição. Por que a alegria é um sacrifício de confiança? Porque quando a gente não entende nada e confia, essa confiança não vem fácil. Essa confiança ela é um sacrifício. Ao invés de eu me irar, ao invés de eu me debater porque eu preciso entender alguma coisa, eu escolho confiar. E se eu escolho confiar, o meu coração descansa, o meu coração se alegra. Então, a alegria é um sacrifício de confiança. Se a gente lembrar lá de Hebreus 12, quando fala da cruz, né, que Jesus suportou a cruz pela alegria que lhe fora proposta, não significa que ele foi assim para a cruz, ó. Certo? Às vezes a gente confunde tudo. Né? Confunde a alegria com o sentimento externo. E a gente conhece a história, ele não foi cantando e pulando para a cruz. Mas ele, por causa da alegria que ele estava proposta lá na frente, de salvar o seu povo e obedecer à vontade do seu pai, ele foi confiante, mesmo numa situação difícil. A alegria, sacrifício de confiança. A gente confia, descansa e aí o contentamento vem. Ele continua, nós temos muitos motivos para louvar a Deus. E nos versículos 13 a 19, o que o Davi vai mostrar para nós é que o olhar de Deus discerne a todos. Ele conhece tudo o que está acontecendo. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. O nosso esforço é totalmente vão. Veja os versículos 16 e 17. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa pelo tamanho da sua força. O que vale? A vontade de Deus, a vontade do Senhor. Gente, o Salmo 33 é um show da soberania do Senhor. Mostra para nós de uma maneira incrível como Ele detém o controle sobre tudo. Você pode fazer, você pode espernear, você não vai acrescentar 1 minuto a mais na sua vida. Você pode chorar, você pode espernear que você quer mudar de cidade, você não vai mudar 5 minutos a mais nem a menos daquele momento que Deus determinou que você mude, se é que você vai mudar. Deus detém o controle de tudo. E aí, por último, versículos 18 e 19, não só isso, como Ele também cuida dos seus. E isso nos dá segurança. Nos dá uma segurança saber que nós estamos abrigadas nas mãos de um Deus bondoso, que mesmo quando as situações difíceis vêm, Ele ainda está no controle e usando cada uma dessas coisas para nos aperfeiçoar. E não vai permitir que a gente seja provado de uma forma que a gente não aguente. Mas Ele nos dá a graça necessária para enfrentar. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Esses dias eu estava lendo que elas se renovam a cada manhã porque a gente não recebe um estoque ilimitado, a gente recebe a dose e a porção para o dia. Eu achei interessante isso. Quando a gente pensa que a gente não vai dar conta,
a gente pode confiar que amanhã vai dar. Porque as misericórdias do Senhor se renovam. E se está difícil para você e você fala, eu não estou aguentando, amanhã as misericórdias se renovam. E você é constantemente fortalecida pela graça e misericórdia do Senhor. Com isso, os versículos 20 a 22, no qual o nosso tema do encontro se baseiam, fazem todo sentido. Os versículos de 20 a 22 são uma conclusão repleta de alegria e de uma esperança tranquila. Diante desse Deus que fala e as coisas acontecem, que é totalmente verdadeiro, que detém o controle sobre tudo, que nada foge dos seus planos soberanos e propósitos, qual é a minha resposta? Esperança. Esperança. Visto que Deus olha com cuidado para cada um que espera nele, nós podemos alegrar, nós podemos ter alegria, porque nós confiamos no seu santo nome. Esse santo nome, tivemos motivos de sobra no capítulo 33 inteiro, no Salmo 33, desculpa, para entender. Nós podemos confiar. Nós esperamos alegres em Deus. A nossa esperança está nele, a nossa alegria está nele. Que salmo bonito, que escolha certeira para ser um tema de um evento que fala sobre contentamento. Porque aponta para a base do nosso contentamento. Não circunstâncias perfeitas, mas um Deus perfeito. Um Deus maravilhoso. Nós podemos confiar. Nós somos chamadas a não apenas fazer aquilo que agrada a Deus, embora isso seja um chamado sim que nós temos, mas adoração não é só a gente fazer o que agrada a Deus. Adoração também é a gente se agradar do que Ele faz. Adoração verdadeira é fazer o que agrada a Deus e agradar-se do que Ele faz. E talvez esse seja um dos nossos maiores desafios. Não estou entendendo nada que está acontecendo na minha vida. Tudo o que eu quero é bom. Eu não quero coisas ilícitas. Eu quero coisa boa. Por que não acontece? Por que aquilo que eu tanto espero não vem? Por quê? Nele o seu coração se alegra, porque você confia no seu santo nome. Deus sabe melhor. E isso é tudo o que a gente precisa saber. Para a gente louvar o Senhor de todo o nosso coração, motivos não nos faltam, minhas irmãs. A Bíblia nos dá evidências da sua soberania, da sua bondade, da sua amabilidade, da sua justiça, do seu amor, graça, misericórdia. A gente pode olhar e entender que a sua vontade é perfeita, independente das nossas circunstâncias. O nosso Deus é perfeito e a gente pode se alegrar. É o Jeremias Burroughs, eu nunca sei falar o nome dele, acho que é isso. Ele diz que o contentamento é um produto da gente conhecer a Deus e de se deleitar na sua bondade soberana e no seu cuidado paternal. Se eu não conheço, é difícil. Mas se eu me aplico, se eu me esforço em conhecê-lo mais, quanto mais eu o conheço, mais eu o amo. Quanto mais eu o amo, mais eu confio nele. Quanto mais eu confio nele, mais o meu coração se alegra. Minhas irmãs, se o Deus do Salmo 33 é o seu Deus, como não adorá-lo? Como não adorá-lo? Como não confiar? Como não esperar nele? Confie de todo o coração. Deus sabe o que Ele está fazendo. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Deus sabe e Ele sabe o que Ele está fazendo. Nele se alegra o nosso coração, pois nós confiamos no seu santo nome. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, a Tua palavra é perfeita, ela é atual, e ela é suficiente para que a gente desvende quem o Senhor é e entenda como o nosso coração é pecaminoso. Nós precisamos do Senhor todos os dias. Como não adorá-lo, Senhor, diante de tudo aquilo que o Senhor é? Nós te louvamos pela sua soberania, te louvamos pela sua eternidade, te louvamos porque o Senhor é ilimitado e faz coisas que nós não entendemos e nem precisamos. Senhor, eu não conheço o coração de cada uma que está aqui, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece as circunstâncias em que cada uma está inserida, conhece os desejos, conhece os anseios, conhece aquilo pelo qual elas tanto têm esperado e que o Senhor, na sua soberania, tem feito essa espera talvez mais longa do que muitas de nós gostaríamos. O Senhor sabe, o Senhor conhece o nosso coração. Nós precisamos, como Paulo, aprender a viver contentes. Ajuda-nos, Senhor, a viver contente, independente das circunstâncias. Que aqui onde a gente está agora, vivendo as circunstâncias que nós estamos agora, a gente possa olhar
contemplar a tua majestade, se deparar com o Salmo 33, contemplá-lo por quem o Senhor é, e com isso, descansar o nosso coração, porque nós confiamos em Ti. A gente não entende tanta coisa, mas obrigada, Senhor, porque nós não precisamos entender. O Senhor entende e isso basta. Nós te adoramos e te pedimos que o Senhor produza real transformação na nossa vida. À medida que a gente olha para o nosso coração a partir das próximas sessões, entende os pecados e os perigos que um coração descontente pode trazer, que é para que a gente resgate pela cruz de Jesus o nosso coração para viver contente em toda e qualquer situação. Em nome de Jesus. Amém.